Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Tarifas americanas entram em vigor e produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos ficam 50% mais caros. Luiz Roberto Barroso pensa em sair do Supremo Tribunal Federal por conta das atuações de Alexandre de Moraes. Ex-secretário de Estado dos Estados Unidos acusa a CIA de interferir nas eleições do Brasil através da USAID. Mulher morre espancada após show na Zona Oeste de São Paulo. E ainda, NASA avança nos planos para instalar reator nuclear na Lua. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. As tarifas norte-americanas de 50% contra os produtos brasileiros entraram em vigor hoje. Parte dos produtos vai pagar a taxa mais alta do mundo para ser exportada para os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje um decreto que impõe uma tarifa adicional de 40% sobre os produtos brasileiros. Segundo a Casa Branca, o decreto foi adotado em resposta a ações do governo brasileiro, que representariam uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. Trump também cita como justificativa para a medida o que considera como perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, a Casa Branca também cita o caso do blogueiro Paulo Figueiredo, residente nos Estados Unidos e alvo de processo criminal no Brasil por declarações feitas em território americano, como exemplo de violação à liberdade de expressão. A lista de quase 700 produtos que não serão sobretaxados foi divulgada juntamente com o decreto oficial assinado por Trump. Inclui suco de laranja, combustíveis, veículos, aeronaves civis e determinados tipos de metais e madeira. Esses produtos terão alíquota de 10%. Ao mesmo tempo, o governo tenta negociar a redução dessas tarifas, que entraram em vigor. O presidente Lula falou ontem que o país continua disposto a negociar, mas vê pouco espaço para algum recuo da Casa Branca. O Ministério das Relações Exteriores anunciou hoje que o governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio contra as tarifas norte-americanas sobre os produtos brasileiros. O Ministério do Desenvolvimento estima que as tarifas afetem 35,9% de todas as exportações brasileiras aos Estados Unidos. Deputados da direita passaram a noite no plenário da Câmara em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Parlamentares de direita organizaram uma lista de revezamento para permanecer no plenário da Casa, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, o deputado federal Nicolas Ferreira falou sobre a obstrução total, provocada pelos parlamentares. Segundo ele, os parlamentares vão ficar no espaço até que a anistia seja pautada e que o Brasil saia desse cenário de tirania esquisita. Nicolas afirmou ainda que os partidos PP e União também aderiram à paralisação. Mas essa obstrução não agradou Davi Alcolumbre, tampouco Hugo Mota. O presidente do Senado e da Câmara se irritaram com os parlamentares envolvidos nessa ação. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, voltou a dizer que se Alcolumbre e Mota não pautarem o impeachment de Alexandre de Moraes e a anistia aos envolvidos em 8 de janeiro, correm o risco de sofrerem sanções. Em meio a toda essa bagunça em Brasília, Hugo Mota cancelou a agenda que teria em Fortaleza nesta quarta-feira, para antecipar o retorno à capital do país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro a receber visita dos filhos, cunhadas, netas e netos, sem a necessidade de autorização prévia. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar após desrespeitar as medidas cautelares impostas pela Suprema Corte do país. Deputados do Partido Liberal protocolaram um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, censura, perseguição política e desrespeito à imunidade parlamentar. A iniciativa é liderada pelo deputado Hélio Lopes e conta com o apoio dos parlamentares Sóstene Cavalcante, Cabo Gilberto, Coronel Crisóstomo e Rodrigo Dazaeli. No documento, os deputados acusam Moraes de crime de responsabilidade, abuso de autoridade, improbidade administrativa, censura e violação às garantias constitucionais de liberdade de expressão e imunidade parlamentar.
Segundo os autores, eles foram alvo de perseguição política por parte do ministro. Afirmam ainda que a decisão que determinou a retirada de sua manifestação pacífica foi arbitrária e ilegal. O ministro já é alvo de ao menos 30 pedidos de impeachment que tramitam no Senado. Mas a abertura do processo depende do presidente, Davi Alcolumbre, que até agora não se manifestou. E em meio às desavenças na Suprema Corte do país, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, tem demonstrado insatisfação com o protagonismo da Corte por conta da atuação do ministro Alexandre de Moraes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, tem demonstrado uma certa frustração pelo estado de divisão que acabou se instalando na Corte. Em público, Barroso tem tentado desarmar o protagonismo que o Supremo adquiriu por causa da atuação do ministro Alexandre de Moraes, no comando de vários inquéritos, inclusive o que investiga a tentativa de golpe de Estado. Nos bastidores, Barroso aparenta se sentir impotente para reverter o quadro atual. Quem conversa com o presidente do Supremo fica com a impressão de que ele pode sair do tribunal depois de deixar o cargo, no final de setembro, quando passa o comando para Edson Fachin. De todos os 11 ministros do STF, Barroso é o que mais tem ligações com os Estados Unidos. Sua família tem imóvel em Miami. Além disso, passa temporadas de estudos em Harvard. Se Barroso realmente decidir sair, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicará mais um ministro para o STF. Desde que voltou ao poder, Lula indicou 2 nomes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Bruno Dantas, ministro do TCU, Jorge Messias, ministro da AGU, Rodrigo Pacheco, senador de Minas Gerais, e Vinícius Carvalho, ministro da CGU, são os nomes mais cotados para assumir uma vaga na Suprema Corte. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara promoveu uma audiência pública na manhã de hoje para ouvir Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ele é conhecido por denunciar ações da USAID, que possivelmente influenciaram na política interna do Brasil. A iniciativa partiu do deputado Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal. Segundo dados apresentados por ele, entre 2023 e 2024, a agência repassou quase 45 milhões de dólares a organizações não governamentais brasileiras. Os recursos financiaram projetos diversos, desde a preservação ambiental na Amazônia até iniciativas relacionadas a gênero e ações contra a desinformação. O deputado destacou em um documento que as recentes denúncias que envolvem a USAID acendem um alerta sobre possíveis violações da soberania nacional e comprometimento da integridade democrática. Ele citou também a existência de acordos entre a agência norte-americana e o Tribunal Superior Eleitoral, firmados por meio do chamado Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, com o propósito de combater a desinformação no período eleitoral. Mike Pence afirmou que a trama envolveu o Fundo Nacional para a Democracia, supostamente controlado pelo Partido Democrata. A organização teria sido usada pela CIA na interferência no pleito brasileiro, vencido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o então presidente Jair Bolsonaro, que tentava a reeleição. Tudo teria acontecido durante a administração de Joe Biden. O presidente Lula discursou durante o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e comemorou a saída do Brasil do mapa da fome. Pela primeira vez, e eu estava numa situação tão precária que teve um dia que eu não levei marmita. Mas eu não levei marmita e eu fui para o bar, onde as pessoas comiam lanche. E sempre era muito novo de fábrica e sempre os companheiros ficavam oferecendo alguma coisa para você. Ô Lula, você não vai comer? Não, eu não estou com fome. E cada vez que eles colocavam o sanduíche de mortadela na boca, eu imaginava eu mordendo aquele sanduíche. E ficava lá o tempo inteiro, com vergonha de dizer que estava com fome, e voltava para trabalhar. Isso acontecia. Pela primeira vez,
Eu tinha 7 anos de idade. Em outro evento, Lula disse que vai ligar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para convidá-lo a participar da COP30, que acontece em novembro na cidade de Belém. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que planeja ligar para o colega americano Donald Trump. A ideia é convidá-lo para a COP30 em Belém, marcada para novembro, deixando de lado a questão das tarifas alfandegárias impostas pelo republicano, que devem entrar em vigor na quarta-feira. Vocês pensam, eu não vou ligar para o Trump para comercial não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Se ele não vier, é porque não quer. Mas não vai ser por falta de delicadeza, charme e democracia. Eu vou convidar. O anúncio do convite para a cúpula sobre o clima da ONU ocorre em meio a uma crise diplomática e comercial entre os dois países, devido às sobretaxas de Trump e ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado do republicano. No início de seu mandato, o presidente americano anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris de 2015, colocando em risco os esforços globais contra o aquecimento global. Desde então, manteve uma política de ceticismo em relação a esse fenômeno. O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, confirmou nesta semana que não vai comparecer à COP30 por conta dos altos preços da viagem. O gabinete presidencial disse que os custos do evento deste ano não estão dentro do orçamento da presidência por razões logísticas. A fabricante brasileira de aviões Embraer registrou perdas de 53 milhões de reais no segundo trimestre do ano. A fabricante brasileira de aviões Embraer registrou prejuízo líquido de 53,4 milhões de reais no segundo trimestre de 2025. O balanço financeiro divulgado pela empresa nesta terça-feira contrasta com a receita recorde de vendas neste período. Terceira maior companhia do mundo em seu setor, a Embraer informou que os resultados do segundo trimestre não foram significativamente impactados pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos até o momento. A empresa ficou de fora das taxações punitivas anunciadas pelo governo do presidente Donald Trump aos produtos brasileiros, que entrarão em vigor nesta quarta-feira. O prejuízo líquido ajustado de 53,4 milhões do segundo trimestre reverteu o lucro de 415,7 milhões no mesmo período em 2024. A Embraer reportou uma receita de 10,3 bilhões de reais, a maior receita do segundo trimestre da sua história. Também manteve suas expectativas de vendas para 2025, entre 77 e 85 aeronaves comerciais e de 145 a 155 aviões executivos. Embora esteja isenta das tarifas divulgadas na semana passada, a empresa foi afetada pelas taxas de 10% aplicadas em abril pelo governo Trump. A Embraer vende 45% de suas aeronaves comerciais e 70% das executivas para os Estados Unidos. Os acionistas das empresas de carnes Marfrig e BRF aprovaram a fusão e agora as empresas vão se chamar MBRF, com presença em 117 países, 130 mil funcionários e uma projeção produtiva de 8 milhões de toneladas anuais. A nova empresa pode somar 152 bilhões de reais. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu hoje com o enviado norte-americano Steve Witkoff para tratar da guerra na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin se encontrou nesta quarta-feira em Moscou com o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff. As relações entre os dois países estão tensas desde a semana passada, depois que o presidente Donald Trump enviou 2 submarinos nucleares em resposta a declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. O magnata republicano deu à Rússia até sexta-feira para interromper sua ofensiva na Ucrânia ou enfrentar novas sanções não especificadas. Também ameaçou impor tarifas adicionais a países que fazem comércio com a Rússia, como China e Índia. Witkoff, braço direito do presidente em missões de paz, já se encontrou com o líder russo em diversas ocasiões, sem conseguir o fim das hostilidades. Trump anunciou que esperaria o resultado da reunião em Moscou antes de decidir sobre sanções. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje uma tarifa extra de 25% sobre produtos importados da Índia. Segundo ele, a medida é uma retaliação ao país por continuar adquirindo o petróleo da Rússia. Com essa nova cobrança, a tarifa total sobre produtos indianos alcança 50%.
A medida também serve como alerta ao governo brasileiro que mantém relações comerciais com Moscou. O Japão recordou hoje os 80 anos do lançamento da bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima. 140 mil pessoas morreram. Há 80 anos, o Japão e o mundo vivenciavam uma das maiores tragédias da humanidade. Nesta quarta-feira, 1 minuto de silêncio foi observado em Hiroshima às 8h15 da manhã no horário local, hora em que o avião americano Enola Gay jogava a bomba atômica chamada Little Boy sobre a cidade em 6 de agosto de 1945. A ação matou cerca de 140 mil pessoas, não apenas na explosão, mas também devido à radiação. Minha avó também foi vítima, mas ela está envelhecendo e o número de pessoas que vivenciaram a catástrofe está diminuindo. Portanto, a menos que os jovens sigam relatando suas histórias, acho que em menos de 20 anos não haverá mais ninguém para contá-las. 3 dias após Hiroshima, outra bomba lançada em 9 de agosto matou 74 mil pessoas em Nagasaki. O Império Japonês se rendeu em 15 de agosto, marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. A missão do nosso país, a única nação a ter sofrido bombardeios atômicos em guerras, é liderar os esforços internacionais rumo ao mundo sem armas nucleares, aderindo aos 3 princípios não nucleares. O Nihon Hidankyo, grupo de sobreviventes nucleares e vencedor do Prêmio Nobel da Paz 2024, pede aos países ação para eliminar as armas atômicas, citando os depoimentos dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, conhecidos como Hibakusha. Fui colocado em uma carruagem puxada por cavalos para deixar a cidade, coberto com um cobertor. Levantei o cobertor e olhei através dele. Minha mãe gritou para eu não olhar, mas vi que tudo estava cheio de fumaça e faíscas voavam. O Papa Leão XIV alertou nesta quarta-feira que Hiroshima e Nagasaki seguem sendo lembranças vivas dos profundos horrores causados pelas armas nucleares. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que as armas estão sendo novamente tratadas como ferramentas de coerção. O boletim dos cientistas atômicos, conhecido como Relógio do Apocalipse, se moveu em janeiro para 89 segundos para a meia-noite, o ponto mais próximo em seus 78 anos de história. O relógio simboliza a distância que separa a humanidade de sua destruição. De acordo com o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, a Rússia e os Estados Unidos são responsáveis por cerca de 90% das 12 mil ogivas nucleares do planeta. O Instituto alertou em junho sobre uma nova corrida armamentista nuclear no mundo. A Índia busca os desaparecidos após as inundações fatais registradas na região do Himalaia. 4 mortes já foram confirmadas e quase 100 pessoas estão desaparecidas. O Exército mobilizou nesta quarta-feira cães farejadores, drones e equipamentos de remoção de terra para procurar os desaparecidos, um dia após uma inundação fatal no Himalaia. Quase 100 pessoas desapareceram, incluindo 11 soldados, depois que um fluxo de água e destroços desceu esta semana por um estreito vale montanhoso e atingiu a localidade de Darali, no estado de Uttarakhand. Durante a noite, 130 pessoas foram resgatadas. As operações de busca estão em curso, mas o mau tempo cortou o acesso a muitas áreas e danificou várias pontes, dificultando o acesso às regiões afetadas. Apesar dos desafios, todas as agências seguem nos esforços de resgate. Helicópteros militares foram utilizados para transportar produtos essenciais e resgatar pessoas isoladas. As autoridades locais afirmaram que a inundação foi provocada por uma explosão de chuva e que equipes de resgate foram enviadas em um cenário de guerra. Nesta quarta-feira, as chuvas intensas prosseguiam na região. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe aumentou a estimativa de crescimento econômico regional para 2,2% este ano. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe elevou a projeção de crescimento econômico regional para 2025 nesta terça-feira. O relatório atribui a nova estimativa aos impactos favoráveis da pausa tarifária dos Estados Unidos e às exceções que foram negociadas.
Para a América Latina e o Caribe como um todo, nossa projeção aumentou em 0,2 de ponto percentual em comparação à projeção que fizemos em abril, e agora está em média 2,2%. De acordo com a Agência das Nações Unidas, a sub-região com maior crescimento esperado é a América do Sul, com 2,7%, seguida por uma expectativa de crescimento de 2,6% na América Central. Para o Brasil, maior economia da região, a CEPAL melhorou a projeção para esse ano, de 2% para 2,3% de crescimento do PIB. A Argentina, onde o PIB caiu 1,3% em 2024, deverá apresentar um forte crescimento de 5% esse ano. A Colômbia deve crescer 2,5% e o México vai apresentar um desempenho positivo de apenas 0,3%. Concluindo, a combinação de uma desaceleração generalizada no crescimento global e esse aumento de tarifas pelos Estados Unidos significa que a economia global fornecerá um fraco impulso externo ao crescimento da região em 2025. E essa é uma situação que não esperamos que mude muito em 2026. Segundo o relatório, entre 2016 e 2025, os países latino-americanos apresentaram baixo crescimento econômico, com uma taxa média de expansão de 1,2%, inferior à registrada na década de 1980, considerada a década perdida para a região. Para o próximo ano, a CEPAL projeta um crescimento regional de 2,3%. A Argentina foi alvo de protestos após o presidente Javier Milei vetar o aumento nas aposentadorias e pensões por invalidez. Centenas de pessoas se manifestaram nesta terça-feira em Buenos Aires contra o veto imposto pelo presidente da Argentina, Javier Milei, a uma lei que concedia aumento para aposentadorias e pensões por invalidez. Na véspera, o líder ultraliberal afirmou que não há orçamento para colocá-la em prática. Em resposta, pessoas com deficiência, familiares e profissionais de saúde se reuniram em frente à sede do Congresso, onde foram recebidos por forças policiais. Os direitos das pessoas com deficiência não podem mais ser violados. É necessário que essa lei seja aprovada. É necessário que haja ajuste, que nossos honorários sejam atualizados pouco a pouco e que tudo que o coletivo de pessoas com deficiência precisa seja cumprido. A lei, aprovada em julho no Congresso, declarava emergência na atenção às pessoas com deficiência para regularizar pagamentos em atraso de serviços de saúde e garantir a continuidade do atendimento até dezembro de 2027. Também restabelecia a cota de inclusão de pessoas com deficiência no funcionalismo público, que havia sido revogada pelo governo Milei. Meu filho precisa de terapias. O transporte foi cortado, não o leva até a escola. Tenho que pagar do meu bolso, porque não houve aumento para os prestadores. Isso afeta diretamente a vida dele e a qualidade do tratamento, porque ele é autista não verbal, não se comunica por linguagem. E das 6 terapias que deveria ter, só faz 3. Segundo a estimativa do Escritório de Orçamento do Congresso, a Lei de Emergência sobre Deficiência teria um impacto fiscal entre 0,22% e 0,42% do PIB argentino. E no próximo bloco, Justiça determina a transferência de líder do PCC para presídio de segurança máxima. E veja também uma mulher que é espancada até a morte após um show num bairro nobre de São Paulo. Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão da fábrica da EFA Motos na zona leste de Manaus. Uma funcionária sofreu queimaduras e foi levada para um hospital da região. Trabalhadores relataram que o fogo teria começado após faíscas de solda caírem em um produto químico na linha de produção da EFA Motors, responsável pela produção de caminhões de pequeno porte. Uma funcionária deu entrada no centro de tratamento de queimados do Hospital 28 de Agosto. Em nota, o hospital disse que o estado de saúde dela é estável. Segundo informações, a vítima foi confirmada como Letícia Gomes, que está grávida de 2 meses. A mulher estava descansando dentro da fábrica durante o intervalo do almoço, quando foi surpreendida pelo incêndio. Segundo o subcomandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Borges, ainda não há uma confirmação do que causou o incêndio. Ao todo, 148 bombeiros e 26 viaturas atuam no combate às chamas.
Na manhã desta quarta, o superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, esteve no local do incêndio. Ele lamentou o ocorrido e afirmou que a Suframa ajudará na reconstrução das instalações destruídas. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público contra os 2 policiais militares que mataram um homem em situação de rua com tiros de fuzil no centro da capital paulista. Segundo a denúncia do promotor Enzo Boncompagni, o homicídio praticado pelos policiais tem ainda 2 agravantes processuais: qualificadoras de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, que já estava rendida e não ofereceu resistência. Imagens mostram policiais militares executando um morador de rua desarmado durante uma abordagem em São Paulo. Jefferson levou 3 tiros de fuzil, um deles na cabeça. No dia do crime, os policiais alegaram que a vítima tinha reagido a uma abordagem da equipe policial e havia tentado retirar a arma de um dos agentes antes de ser baleado. Mas as imagens mostram outra ação. Na denúncia, o promotor diz que Alan Wallace dos Santos Moreira foi o autor dos 3 disparos contra o morador de rua, enquanto Danilo aderiu ao propósito homicida de seu colega de farda e colocou a mão sobre a lente da câmera corporal no momento dos disparos, para obstruir o registro da execução. Desde o mês passado, os policiais estão presos e vão responder pelos crimes de homicídio doloso, falsidade ideológica e obstrução da justiça. Um jovem foi espancado por um grupo de cerca de 10 pessoas após discussão em uma escola em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. 3 pessoas foram detidas. A confusão começou dentro da Escola Estadual Bonifácio de Carvalho Coronel na noite de ontem, entre estudantes da educação de jovens e adultos. Segundo a mãe da vítima, os agressores, armados com facas e objetos metálicos, emboscaram o jovem numa praça nas proximidades do Teatro Santos Dumont. Após a agressão, ele foi socorrido por comerciantes e deu entrada na unidade de terapia intensiva em um hospital particular, onde permanece internado. A Secretaria Estadual da Educação informou que a discussão entre os estudantes começou pela internet. A pasta também lamentou o ocorrido e afirmou ser contra qualquer tipo de violência. Imagens das câmeras de monitoramento da cidade ajudaram a identificar 3 envolvidos: uma mulher de 19 anos, um homem de 25 e um adolescente de 17. Ainda na nota, a Secretaria diz que a Diretoria de Ensino de São Bernardo do Campo e a gestão escolar estão prestando todo o apoio ao aluno e à sua família, e que um psicólogo do programa Psicólogos nas Escolas foi disponibilizado para atender a comunidade escolar. Uma mulher foi morta a tiros dentro da casa do companheiro em Guarulhos, na Grande São Paulo. O homem foi preso por suspeita de crime de feminicídio. No local, a polícia militar encontrou o suspeito, identificado somente como Manuel, que é morador da casa, com um advogado dele. Ele informou que seu cliente havia acabado de matar a namorada, identificada como Creuza Fernandes Lobo. O suspeito disse que a mulher foi na casa dele para terminar o relacionamento e buscar pertences pessoais. O suspeito afirmou ainda que após eles discutirem, ele perdeu a cabeça, pegou um revólver calibre 38 e atirou contra a vítima. O caso foi registrado como feminicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher em Guarulhos. O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a transferência dos traficantes Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, para o Sistema Penitenciário Estadual de São Paulo. Tuta é considerado um dos chefes do PCC e substituto de Marcola na liderança da organização criminosa e deve ser levado para a penitenciária de Presidente Venceslau, uma unidade de segurança máxima do Estado. O fisiculturista Rafael Pedro foi preso em flagrante após espancar brutalmente a ex-companheira em Minas Gerais. No vídeo, é possível ver o homem desferindo socos no rosto da vítima, tentando enforcá-la e fazendo ameaças com uma faca. Segundo o relato da mulher, ela ainda foi obrigada a ingerir remédios para dormir durante o ataque. O agressor foi identificado como Rafael Pedro da Silva, de 28 anos, atleta de fisiculturismo. A vítima relatou à polícia militar que as agressões começaram após ela comunicar ao então namorado o fim do relacionamento. Noeli Colosimo disse ainda que resolveu terminar o relacionamento depois que o fisiculturista contou que a traiu e que a culpa era dela. A prisão em flagrante foi confirmada pela Polícia Civil, que investiga o caso como violência doméstica e lesão corporal grave. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher é morta a socos por uma executiva no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo. A briga aconteceu após um show de banda
punk no último domingo. O Centro Cultural Tenda da Lapa, na zona oeste da capital, recebeu o festival gratuito 200 anos de punk. Mas, após o evento, houve uma briga entre 2 grupos e uma mulher. As imagens impressionantes mostram uma mulher espancando a outra, sem nenhuma interferência. A vítima foi identificada como Ellen Cristina Vital. Cerca de 30 minutos depois, o SAMU chegou ao local para prestar os primeiros socorros. É possível ver também os socorristas utilizando o desfibrilador. Ela foi socorrida na unidade de pronto atendimento da Lapa com uma lesão na cabeça. Teve um mal súbito e faleceu. Amigos da vítima disseram que a briga começou nas redes sociais por causa de uma jaqueta. Nas redes sociais, o coletivo 200 anos de punk lamentou a morte de Ellen Vital. Em nota, a Polícia Civil informou que investiga a morte de uma mulher de 43 anos, ocorrida na noite do último domingo, na Praça Miguel de Lerba, na zona oeste da capital. Segundo a pasta, a mãe da vítima compareceu à delegacia e relatou que recebeu uma ligação de uma unidade de pronto atendimento informando que a filha havia dado entrada no local, após se sentir mal. A vítima chegou a receber atendimento médico no local, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte suspeita na 91ª Delegacia do Ceasa. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou na manhã de hoje o projeto do BRT metropolitano. A iniciativa vai integrar a rodoviária da capital com os municípios da Baixada Fluminense. De acordo com o anúncio, o sistema começa com as obras do Terminal Margaridas, no encontro da Avenida Brasil com a Via Dutra, na altura de Irajá. De lá, o BRT Transbrasil será integrado aos ônibus vindos da Baixada. A previsão é que o terminal Margaridas entre em operação no fim do primeiro semestre do ano que vem. Serão 63 mil metros de área construída, com investimento de mais de 54 milhões de reais dos cofres do município. De acordo com a Prefeitura do Rio, mais de 1 milhão de trabalhadores saem da Baixada Fluminense todos os dias para trabalhar na capital. Durante a apresentação, Eduardo Paes chegou a mencionar a criação de uma nova versão do JAE, o Sistema de Bilhetagem dos Transportes Municipais do Rio, que inclui as cidades da Baixada Fluminense. O projeto tem nome, Bilhete Único Metropolitano. Para que o projeto entre em vigor, é preciso negociar com o governo do estado e com as prefeituras da Baixada Fluminense. O objetivo é que os passageiros façam o trajeto de forma integrada, pagando uma única passagem. A expectativa da prefeitura é que, com o novo modelo, 300 ônibus deixem de circular diariamente pela Avenida Brasil, melhorando o fluxo de veículos e reduzindo os engarrafamentos. A ideia é que as viagens também tenham uma redução de 50% no tempo. Uma carga de carne foi saqueada na manhã de hoje na zona norte do Rio de Janeiro. Um caveirão da Polícia Militar foi acionado para conter a multidão. Mas mesmo com a presença dos policiais, a população continuou com os roubos. O secretário afirmou que foi determinado um reforço policial para o local com o objetivo de perseguir e prender os autores. E a seguir, barreira de corais da Austrália sofre novo branqueamento. E ainda os planos da NASA para colocar um reator nuclear na Lua. Um relatório do governo australiano publicado hoje afirma que a Grande Barreira de Corais sofreu o branqueamento mais extenso já registrado até hoje. A Grande Barreira de Corais da Austrália é cada vez mais afetada pelo aquecimento do Oceano Pacífico, provocado pelas mudanças climáticas. Um relatório do governo australiano publicado nesta terça-feira afirma que a maravilha natural sofreu um branqueamento mais extenso desde que os registros começaram, há quase 40 anos. Os cientistas alertam para o grave estado de saúde do arrecife, considerado a maior estrutura viva do mundo. O fenômeno ocorre quando a temperatura da água aumenta e obriga os corais a expulsarem algas microscópicas, chamadas de zooxantelas. Se as condições de calor persistem, essas formas de vida podem acabar embranquecendo e morrendo. De acordo com o relatório do Instituto Australiano de Ciências Marinhas, o último episódio foi provocado pelas elevadas temperaturas do Oceano Pacífico em 2024, que desencadearam níveis de estresse térmico sem precedentes. Com uma extensão de 2.300 quilômetros, a Grande Barreira abriga, além de uma infinidade de corais tropicais, uma impressionante e vasta biodiversidade.
A Guarda Costeira dos Estados Unidos concluiu as investigações sobre a implosão do submersível Titan, que provocou a morte de 5 pessoas em 2023. Segundo as autoridades norte-americanas, o acidente foi de responsabilidade da operadora OceanGate, por negligência na segurança e na manutenção. Um relatório final americano publicado nesta terça-feira indica que a companhia proprietária do submersível Titan, que implodiu com 5 pessoas a bordo perto dos destroços do Titanic em 2023, descumpriu protocolos básicos de segurança. O Titan, um pequeno submarino de cerca de 6,5 metros de comprimento, submergiu em 18 de junho de 2023 para observar os restos do Titanic e deveria voltar à superfície 7 horas depois, mas implodiu. Os 5 ocupantes morreram. O chefe da operadora OceanGate, um cientista francês, um explorador britânico e o magnata paquistanês britânico Shahzada Dawood e um filho dele. O relatório da Guarda Costeira americana identificou o descumprimento dos protocolos de engenharia estabelecidos para a segurança, os testes e a manutenção por parte da empresa como principal fator causador da tragédia. Cada passageiro pagou $250 mil, aproximadamente R$1,2 milhão em valores da época, para explorar os destroços do Titanic, uma das maiores catástrofes marítimas do século XX. A NASA quer instalar um reator nuclear na Lua até 2030. Assinada pelo chefe interino da NASA, Sean Duffy, o memorando de 31 de julho é um sinal da mudança da agência para priorizar a exploração espacial humana em vez da pesquisa científica. A Rússia e a China também têm planos parecidos. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial. Uma boa noite e até amanhã.